Bom dia, sexto ano. Hoje iniciamos mais uma semana de conteúdos e aprendizado. Vamos lá! Nosso conteúdo de hoje é sobre frações. O que é uma fração? A fração é uma divisão, ou seja, ela representa uma parte sobre o todo. Vejamos, olha só, essa representação que eu fiz aqui, vamos pensar naquela tirinha de chocolate que a gente sempre gosta de comer. Eu peguei uma tirinha de chocolate e comi 3. Ou seja, 3 partes de 4 foram comidas. Ou seja, o total era 4. Mas as partes que foram comidas foram 3. A fração 3 quartos. Agora uma pizza. A gente divide ela em 8 partes. Você e sua família comem 6 partes dos 8 pedaços de pizza. Então, 6 partes, no total 8, foram comidas. 6 oitavos. Esses dois números chamam-se termos da fração. Aqui eu escrevi como se fossem 2 letrinhas. A dividido por B. O A a gente chama o numerador, que é a parte considerada, ou seja, é a parte que a gente vai dividir, vai comer, vai pintar. E o B a gente chama de denominador, que é a parte inteira, é a parte do todo. Podemos dizer que todo número escrito na forma A sobre B, com A e B números naturais, e o B principalmente diferente de zero, porque não existe divisão por zero, representa uma fração. Vamos lá! Já sabemos que a fração é uma divisão. Para determinarmos quanto equivale a parte do inteiro, devemos 2 regrinhas. Dividir o inteiro em partes determinadas, no caso, o denominador. E segundo, multiplicar o quociente obtido pelo numerador da fração. Exemplo, quanto é 3 quintos de 60? A primeira regra fala para a gente dividir o inteiro, ou seja, 60, pelas partes determinadas, ou seja, o denominador. Então, o que a gente vai fazer? 60 dividido por 5. 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar no 6, falta 1. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar no 10, falta nada. Cheguei no 12. Aí a segunda regra fala o quê? Multiplicar o quociente pelo numerador da fração. Ou seja, o numerador da minha fração é 3. Então agora, 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Ou seja, 3 quintos de 60 equivale a 36. Oi, pessoal. Bom, outro exemplo é esse aqui, Uma classe tem 24 estudantes. Então, o meu total é 24. 2 terços são mulheres. Então, 2 terços são mulheres. Quantos são as alunas dessa classe? E os alunos? Então, vamos lá. Vamos calcular quantas alunas tem nessa classe. 2 terços de 24, que é o meu total. Pela regrinha faz o quê? A gente pega o inteiro e divide pelo denominador. 24 dividido por 3. 3 vezes 8 dá 24. Resto 0. E depois o que a gente faz com o quociente? Multiplica pelo numerador da fração. Ou seja, 16 são as alunas dessa classe. Quantos são os alunos? Ou seja, só pegar o meu total de estudante, menino e menina, e tirar a quantidade de alunas.
4, não posso tirar 6, peço emprestado. Aqui vira 14. 6 para chegar a 14, 8. 1, tira 1, sobra nada. Então, 8 são os alunos. Agora vem leitura de uma fração. Desse lado eu escrevi a parte do denominador e a leitura está aqui desse lado. Quando o denominador for 2, a gente lê o numerador mais a palavra meio. Quando o denominador for 3, a gente lê o numerador mais a palavra terço. Denominador 4, palavra quarto. 5, o numerador mais a palavra quinto. O 6, numerador mais a palavra sexto. 7, numerador mais a palavra sétimo. 8, oitavo. 9, nono. 10, décimo. 100, centésimo. Mil, milésimo. Exemplo. Como a gente leria essas frações? Numerador 1, denominador 2, 1 meio. Numerador 5, denominador 3, terço. Só que 5 terço não fica muito legal. A gente coloca no plural, ó. 5 terços. Numerador 4, denominador 7. Vamos lá. 4 sétimo. 4 sétimos. Numerador 9. Denominador 10. Décimos. Quando a gente tem, abrindo um parênteses, quando a gente tem uma fração essas três, quando a gente escreve ela na forma que se lê, a gente escreve o numerador 3 e escreve o denominador 3, 12 e a gente acrescenta a palavrinha avos. Mesma coisa aqui embaixo, 7, 13 avos. Aqui, 8, 16 avos. Então, toda vez que não tiver na parte do denominador esses números que a gente conhece e sabe a leitura, a gente escreve o nome do numerador, 3, o nome do denominador, 12, mais a palavrinha avos. Sempre. Foi, pessoal?